Então, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Os meus colegas aqui, vejo que sim. Os colegas que estão nos assistindo, os nossos participantes, desejo realmente que passem por essa situação excepcional, né, que tem nos estressado muito e criado um ambiente de muito medo, né? Assim, que passem bem. Não sei exatamente o que será passar bem por tudo isso, né? Ninguém está realmente bem, né? Mas cuidando da própria saúde, acho que já é um grande passo e uma grande conquista nesse momento. Eu me congratulo aqui com o Júlio, a quem agradeço o convite para participar dessa excelente oportunidade de reflexão, de algo que nós estamos vivendo todos, né? Juristas, advogados, operadores, agentes públicos, e esse evento certamente vai ficar marcado como um evento que, depois de ouvir a minha colega Vera Monteiro, né, a minha querida Silvia, enfim, minha orientanda, com falas excelentes, nós estamos prospectando um pouco, né, esse futuro, e a Silvia foi muito feliz nesse encerramento da fala dela. Realmente, ninguém aqui tem bola de cristal, mas nós estamos todos num esforço coletivo. É isso que estamos fazendo nesse seminário para tentarmos, assim, buscar algumas alternativas de soluções para esses problemas que só começaram a aparecer, eu diria, né? O contexto pós-pandêmico vai deixar muito mais claro a quantidade absurda de dúvidas, de conflitos, de litígios, de situações que vão ter que ser resolvidas a partir do impacto que a Covid-19 vai causar, já está causando nos contratos administrativos. Então, fica aqui, Júlio, meu agradecimento para participar desse evento, desse painel muito bem frequentado, né, pela minha colega Vera Monteiro. Ela sabe da, da amizade que tenho por ela, né, embora a gente não consiga mais, e agora certamente não, né, nos encontrarmos com a frequência que nós gostaríamos. É sempre um prazer te ouvir. A Silvia, eu não tenho palavras para dizer da capacidade da Silvia, e não é só capacidade intelectual, todos nós podemos comprovar isso, mas a humanidade da Silvia como uma grande mulher que e, sem dúvida, é uma das melhores representantes da sua geração de administrativistas. É um prazer, Silvia, já ter te orientado, estar te orientando no doutorado. É uma alegria muito grande, você me traz muitas alegrias, e essa foi mais uma delas. Bom, agradeço também o professor Floriano, o professor Marcos, ambos meus colegas na Faculdade de Direito da USP, e, e essa mediação agora da Thais também, que eu conheci hoje. Muito bem. O meu esforço aqui vai ser um esforço de sistematização, né? Falar depois da professora Vera, falar depois da professora Silvia, somente torna mais fácil o meu trabalho, vamos dizer assim, mas eu vou tentar fazer um esforço com todos que estão nos assistindo de sistematização das regras, né, do que está acontecendo, o que está como é que nós temos que nos posicionar, né? E como é que a academia pode contribuir para isso, né? Acadêmicos sistematizam, acadêmicos classificam, né? Mas há um momento especialíssimo, né? E eu concordo com tudo que a Vera trouxe, com o que a Silvia trouxe também, no sentido de que nós temos aqui nesse momento de crise, uma oportunidade para nos reinventarmos. E quando eu falo nos reinventarmos, tem a ver com a cultura de gestão dos contratos. Então, Vera e Silvia já deixaram muito claro muitas hipóteses, enfim, de novas posturas, mas eu acho que a cultura brasileira de gestão dos contratos tem uma excelente oportunidade para melhorar, para se aperfeiçoar. Estamos falando dos contratos de infraestrutura, mas estamos falando também dos contratos de dia a dia, né? Dos contratos de aquisição de bens, dos contratos de contratação de prestação, que tem por objeto a execução de prestação de serviços mais cotidianos, né? Então, eu acho que o Covid traz muitas inquietações, mas o Covid traz, em termos de impacto nas contratações públicas, uma janela de oportunidades. Então, essa janela de oportunidades tem a ver com mudanças de postura, né, com uma nova forma de encarar os contratos, de executar os contratos, uma aproximação
e me parece também novos parâmetros e referências de interpretação da legislação, mas também das cláusulas contratuais, no sentido de que é muito importante nesse momento, já se falou aqui em concertação, em colaboração, mas para que haja concertação, para que haja colaboração, a administração pública ela tem de encarar os contratos públicos, sobretudo os de infraestrutura, concessões, PPPs, e outros, né, consórcios públicos, nós temos de encarar como novas referências de interpretação. Então, eu acredito que a maior paridade, o reconhecimento da maior paridade do tratamento mais isonômico das posições jurídicas do contratante e do contratado, que já vem acontecendo numa legislação recente, por exemplo, de PPPs, no contexto da RDC, tem que ficar mais marcado, porque essa concertação, essa colaboração, ela tem que ter referência, tem que ter um novo referencial. Então, a reconhecer que para conferir uma resposta adequada, né, proporcional, inclusive, a todos esses conflitos contratuais que certamente vão emergir a partir do impacto da Covid na contratação pública, a administração pública, e também particular, claro, mas, sobretudo, a administração pública tem de reconhecer que deve haver um tratamento mais isonômico das posições jurídicas do contratante e do contratado. A partir disso, é que as colaborações, a busca, por exemplo, por uma autocomposição de litígios, dos conflitos, será possível. Não adianta nós ficarmos falando, bom, é possível a autocomposição, podemos utilizar a autocomposição, a mediação para alcançar um acordo, acordos endocontratuais, portanto, dentro do contrato, mas se a cultura não muda, se a postura da administração pública não muda, e do particular também. Então, essa postura de guerra, muitas vezes, que a gente vê acontecer, e eu falo não só como acadêmico, mas como advogado, também como árbitro também, especializado em direito público, essa postura de guerra, nesse momento, não vai surtir efeitos positivos. Muito ao contrário, vai fazer com que esses conflitos não só aumentem na quantidade, mas eles sejam muito mais intensos do que já agora estão sendo. Então, nós temos que procurar prevenir litígios, prevenir conflitos. E me parece que muito daqui do que foi falado, né, pela professora Vera, pela professora Silvia, cai muito, está muito alinhado a essa ideia que eu estou passando já de início. Muito bem. Dito isso, o esforço de sistematização, portanto, é que nós, primeiro, temos que reconhecer que nós estamos diante de um momento excepcional, fala-se muito em momento de exceção, então nós estamos diante, sim, do direito administrativo, mas nós estamos diante de um direito administrativo emergencial, né? Direito administrativo da pandemia. E esse direito administrativo da pandemia, ele tem três características principais no meu modo de ver. Em primeiro lugar, essa legislação que está sendo editada com profusão e muito rapidamente, né, ela tenta atender três, digamos, finalidades maiores, né? A primeira grande finalidade, essa legislação toda está sendo gerada tendo no seu foco principal a proteção da segurança sanitária dos indivíduos e da coletividade. Esse é um ponto. Esse é o ponto-chave dessa nova legislação, né? E assim ela tem que ser interpretada. Mas esse direito administrativo emergencial, ele tem uma característica que se desdobra em outras, que é a sua provisoriedade. Ele é provisório, ele é temporal, né? Ele é excepcional da disciplina jurídico-normativa, né, do direito administrativo, digamos assim, comum. Então, há uma necessidade de convivência desse direito administrativo emergencial. E aí, quando eu falo disso, nós estamos diante de uma legislação que é muito excepcional, né? No âmbito federal, nós tivemos, por exemplo, a edição da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que, a partir da decretação pelo decreto legislativo, ela já veio antes, né, da decretação do estado de calamidade pública, que foi pelo decreto legislativo número 6 de março de 2020, mas essa situação emergencial, ela desencadeia, né, a edição de leis que são excepcionais e serão, digamos, aplicadas num caráter de provisoriedade, de temporalidade e de excepcionalidade. Então, é muito importante saber interpretar,
saber conferir hermenêutica adequada a essa legislação. Então, esse é um esforço que nós estamos tentando fazer aqui no que diz respeito aos contratos de infraestrutura. A terceira característica aí tem muito a ver com a possibilidade desses conflitos todos que possam decorrer da aplicabilidade dessa legislação excepcional, tem a ver com a sindicabilidade, com a revisão judicial dos atos, contratos e processos administrativos que são originados nesse período. Então, é muito importante para a segurança jurídica, né, de todos, vamos falar agora da realidade contratual, contratante público, contratado privado, que se tenha como referência prévia, né, de que tudo que será editado como lei, tudo que será resultado da aplicação dessa lei excepcional, poderá vir a ser revisado, não somente pelo Judiciário, mas também pela administração pública, fiscalizado pelo Tribunal de Contas e assim por diante. Me preocupa, esse seria um outro tema para um outro momento, certamente, mas me preocupa muito esse parcial diferimento que a legislação de exceção do Covid está fazendo em relação ao exercício do poder sancionatório, ao exercício, digamos assim, da aplicação de sanções ou da própria revisão dos atos e contratos que são editados nesse período. Isso não é tão explícito nessa legislação, mas a legislação federal, quando vai falar, por exemplo, bom, os prazos prescricionais, ela reconhece esse diferimento. Ela fala, os prazos prescricionais de sanções variadas, né, serão contados após o fim da pandemia. Então, bom, pela dificuldade que se tem atualmente, né, de se exercer o poder sancionatório, né, os órgãos todos envolvidos. Então, é muito importante saber que, embora isso não possa ser realizado neste momento, a sindicabilidade, a revisibilidade de todos os atos, contratos, processos administrativos que ocorrem nesse período da Covid vai acontecer. Talvez não aconteça com a urgência e a rapidez que deveria acontecer, né, tradicionalmente, mas vai acontecer. Então, isso é muito importante para fins de segurança jurídica. Muito bem. Eu diria que esse direito administrativo emergencial, juntamente com ele, nós estamos observando a criação de uma jurisprudência de crise. Então, assim, essa jurisprudência de crise, ela é, sobretudo, oriunda do Poder Judiciário. Há uma série de decisões que já estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário no Brasil, né? E essa expressão jurisprudência de crise, ela vem, sobretudo, lá do direito português, né? Do sistema português, que tem a ver com enfrentamentos do Poder Judiciário num contexto de julgamento das medidas de austeridade que foram adotadas lá em Portugal, a partir, né, do contexto da crise de 2008, a professora Vera fez menção a essa crise financeira, tem a ver com a Troika, né, enfim, uma série de medidas da União Europeia, no âmbito da Troika, que foram adotadas e alcançaram, sobretudo, Portugal, Grécia e Lituânia. Então, o que acontece com essa jurisprudência de crise? Ela traduz um processo negocial, aqui, entre aspas, por favor, entre a interpretação normativa da Constituição e a necessidade de ceder perante exigências de circunstâncias. Quais são as circunstâncias excepcionais da jurisprudência de crise Covid-19? É esse impacto, né? O fato em si da Covid, da pandemia, mas que acaba desencadeando uma série de problemas econômicos no âmbito da economia. Esses problemas econômicos decorrentes da pandemia terão impactos nos contratos públicos. Então, é reconhecer isso, e a jurisprudência brasileira começa a reconhecer isso, e eu separei aqui dois acordos do Poder Judiciário extremamente recentes, ambos de março, agora, março e abril, para que a gente possa ver como o Poder Judiciário está assim equalizando a hermenêutica dessa legislação excepcional, que deve ser interpretada também à luz da legislação dita normal, vamos dizer assim, de um regime mais comum, né, das contratações públicas, e também à luz da Constituição. Então, depois eu vou falar desses dois precedentes do Poder Judiciário que tem a ver com essa jurisprudência de crise. Então, esse direito administrativo de emergência, ele vai ser complementado, né, ele vai ser compreendido, sobretudo, a partir de uma jurisprudência de crise.
Referencial dessa jurisprudência de crise, me parece, deve ser a maior paridade das posições jurídicas entre contratante e contratado, e me parece que isso pode se expressar, por exemplo, né? Por exemplo, na repartição dos custos e dos prejuízos decorrentes do impacto da pandemia nos contratos públicos. Pensar que somente o poder público, então, teria que assumir os prejuízos, né? Ou as responsabilidades, né, decorrente, por exemplo, do impacto da pandemia nos contratos públicos, não me parece algo que seja adequado nesse momento, o maior prejuízo dos cofres públicos. Então, deve haver também uma paridade, né, na repartição desses prejuízos entre o contratante e o contratado, por exemplo, né? A própria Covid, a pandemia Covid, foi encarada no parecer da AGU, que foi citado aqui pela professora Vera Monteiro, o parecer da AGU, que é o 261 de 2020, né, da Conjur, do Ministério da Infraestrutura, ele qualifica a pandemia Covid-19 como um evento de força maior, o caso fortuito. Então, ao mesmo tempo, quando ele qualifica isso, ele diz que não necessariamente é a administração pública que vai assumir as responsabilidades. Ele diz que isso tem que ser interpretado caso a caso. Então, uma segunda característica também, né, falando de todo esse momento, que as soluções necessárias para os conflitos que vão decorrer do impacto da pandemia nos contratos públicos vão ser soluções que efetivamente serão alcançadas caso a caso. Porém, caso a caso não significa, né, bem ao contrário disso, que nós não precisamos trabalhar com guidelines, com diretrizes. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte: há um estressamento muito grande, né, dos órgãos, por exemplo, de controle, mas, sobretudo, dos órgãos da advocacia pública, no sentido de que cabe à advocacia pública compreender essa legislação, interpretar essa legislação, né, para bem informar, né, o agente público de como ele deve proceder caso a caso. Agora, na medida do possível, isso já vem ao encontro, por exemplo, do artigo 30, né, da LINDB, no que diz respeito à administração pública, né, a inovação da Lei 13.655, que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Então, me parece que pode ser algo muito importante nesse momento que a advocacia pública, as advocacias públicas dos 3 entes federados possam editar alguns regulamentos, algumas regras, guidelines, diretrizes, para para ancorar nos seus processos decisórios, né, dos contratos públicos, o gestor público, para que ele possa tomar melhores medidas na execução dos contratos. Então, esse é um ponto muito importante. Uma outra questão também que em termos de um esforço de sistematização aqui que eu estou tentando fazer, é que essa administração emergencial ela tem que ser bem compreendida no tempo e no espaço, né? Então, assim, como eu disse, ela é temporal, ela é limitada, né? Seus efeitos vão ser sentidos durante a pandemia, mas até o final da pandemia, só que vai haver um pós-pandemia em que ela ainda vai surtir efeitos, uma espécie de ultratividade dessa legislação, né? Então, a aplicação, o impacto dessa legislação ainda vai ser sentido depois da pandemia. Isso vai ter reflexo, sem dúvida, nos contratos. Mas me parece também que esse direito administrativo emergencial ele pode desencadear, por exemplo, novas contratações públicas. Então, a questão da contratação as contratações emergenciais, né, com dispensa de licitação, por exemplo, e no caso da infraestrutura, a construção dessas obras públicas, né, ou adaptação de obras públicas pré-existentes para os hospitais de campanha. Então, esse tipo de contrato de infraestrutura, ele vai ocorrer à luz da legislação excepcional. Então, nós temos novas contratações que se originam desse direito administrativo emergencial.
Mas esse direito administrativo emergencial também ele vai ser aplicado a contratações que já estão, digamos assim, contratações vigentes, né? Contratos que já foram firmados e estão em fase de execução do objeto. Nesse sentido, essa legislação ela pode trazer parâmetros para fins de revisão administrativa ou mesmo judicial dessas contratações públicas que já foram efetivadas. Para uma sistematização de que regras nós estamos falando, e aí eu já vou partir para a segunda e última parte da minha fala, nós temos regras que, dessa combinação do direito das normas, né, que são editadas nesse âmbito de direito administrativo emergencial e regras que, enfim, já são vigentes, da combinação delas, nós vamos ter regras, por exemplo, medidas excepcionais e regras que tratem, da manutenção e da continuidade dos contratos administrativos vigentes. Então, existem regras novas que dizem respeito a essa manutenção e continuidade dos contratos vigentes. 2, regras voltadas à mitigação dos danos e prejuízos suportados pelas partes. Temos regras também nesse sentido. A professora Vera mencionou a legislação do município de São Paulo, né, a Lei 17.335, e também, digo eu agora, o Decreto 59283, e também o Decreto 59.321, traz um conjunto dessas regras, né? Digamos assim, para manutenção dos contratos e também mitigação dos danos e prejuízos suportados pelas partes. 3, contratações emergenciais, regras que digam respeito ao procedimento de contratações emergenciais. Né? 4, a revisão da matriz de risco, das cláusulas de matriz de risco e cláusulas de responsabilização das partes. Nós conseguimos já identificar nessa legislação nova regras com esse teor. E 5, me parece que há uma valorização grande, e o projeto de lei número 2139, do senador Anastasia, que visa criar um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas contratuais da administração pública, que tende a ser uma lei nacional, diga-se de passagem, podendo ser aplicada, né, aqui para municípios, Distrito Federal e também para os estados, mas ela valoriza, há uma valorização muito grande dos acordos administrativos e da adoção de mecanismos de autocomposição, de mediação e também da arbitragem para a solução dos litígios contratuais decorrentes da aplicação dessa legislação nesse momento da pandemia e provavelmente pós-pandemia. Então, num esforço de sistematização, nós vamos reconhecer que o impacto da Covid, no termos de criação de leis, né, de normas, criou normas que têm por objeto, né, por conteúdo, essas matérias, sobretudo. Isso não é exaustivo, é só um exercício que eu fiz para que a gente possa compreender de que regras novas nós estamos falando e como, eventualmente, elas podem ser interpretadas. E também falar o seguinte, eu de jurisprudência de crise, mas, ainda que o Poder Judiciário, sem dúvida alguma, né, possa ser, digamos assim, chamado para resolver conflitos contratuais, e aqui eu já vou falar dos dois casos, né, em que ele reconhece uma espécie de uma execução mitigada dos contratos administrativos por parte do contratado, né? Isso é muito importante. O tema da execução mitigada, ou seja, não de uma repactuação, mas de que a execução do objeto do contrato ele passe a ser parcial por um determinado momento, em virtude da pandemia. Então, o que é importante aqui a gente reconhecer? Embora a gente esteja falando em jurisprudência de crise, no sentido, né, de uma jurisprudência judicial de crise, o ideal é que as soluções para esses problemas dentro dos contratos seja alcançada por meio de um processo negocial entre as partes, seja por autocomposição, seja pelo uso da mediação, que vai possibilitar acordos administrativos, né? Seja também pelos dispute boards, que, embora não seja uma atuação da parte, né, inauguram um comitê de prevenção e solução de litígios dentro do contrato. Então, eu acho que isso é excepcional. Mas essa busca por uma melhor governança contratual, como disse a professora Vera,
deve desencadear, sim, o que eu estou denominando aqui uma nova arquitetura administrativa de enfrentamento de conflitos para resolver, né, para solucionar esses conflitos que têm por base ou por fato originário a Covid-19. Então, eu diria, é melhor que as partes, por meio de colaboração e processos negociais, atinjam, né, cheguem a boas soluções dos conflitos e que isso não seja judicializado. O Poder Judiciário já começa a dar sinais de que está bastante estressado no sentido da quantidade de litígios que estão sendo levados ao Poder Judiciário, né? Mas, falando de judiciário, eu gostaria de destacar, nesse contexto de jurisprudência de crise, duas decisões que são muito interessantes em matéria de infraestrutura, são precedentes muito importantes, né? A primeira delas envolve aqui um contrato de transporte coletivo, né? E é um contrato de concessão de serviço de transporte coletivo municipal. Estou me referindo aqui ao que chegou, né, na suspensão de liminar e de sentença número 2696 do Rio de Janeiro, do STJ. O relator ministro foi o presidente do STJ. A requerente Aviação Montes Brancos Limitada. O que acontece aqui? Essa decisão é de 24 de abril agora. Essa decisão ela é interessante porque ela reconhece o direito da concessionária a não parar com a... Não é o direito de parar com a execução do contrato, mas de adaptar a execução do contrato no sentido, portanto, de uma execução mitigada, né, à realidade do Covid. Então, assim, como as pessoas não estão saindo de casa, há um contexto de isolamento, não há necessidade de se manter toda a estrutura, né, da malha, vamos dizer assim, municipal, né, de viação, é, enquanto durar, né, o período da pandemia, em que as pessoas não estão utilizando, né, desse serviço. Agora, por que execução mitigada? Porque o serviço deve ser mantido, o serviço deve ser, ele é um serviço tido como essencial, não que isso não possa acontecer em serviços não essenciais, mas esse serviço é essencial. Então, nesse sentido, não houve um acordo entre as partes, entre o município e a concessionária, no sentido de reduzir, né, reduzir a execução dos serviços que eram objeto daquele contrato de concessão. Houve a necessidade, enfim, né, de ações judiciais, e o STJ, nesse caso, então, lhe reconhece, né, que enquanto durar a pandemia, a concessionária não precisa atender na integralidade, né, as suas obrigações de execução do contrato. Então, está suspenso temporariamente enquanto durar essa situação. Então, esse é um precedente muito interessante, porque ele já faz a aplicação da legislação de contratos públicos já à luz da pandemia. O outro precedente é da Justiça Federal do Paraná, mas que vai depois ser, vamos dizer, vai desencadear um agravo de instrumento, e aí esse que é interesse, né? Foi julgado pelo TRF da 4ª Região. Depois eu posso passar o número aqui no nosso chat, porque é um número imenso, né? Esses números de julgados são muito grandes, mas essa decisão é 16 de abril de 2020, que já envolve a Infraero. Ali era uma empresa, uma empresa que tem um stand alugado, né, em um determinado aeroporto, e, em virtude de que esses serviços não estão sendo utilizados, né, pelos usuários dos aeroportos, então ela disse, bom, eu quero a suspensão da cobrança do meu aluguel. E aí ela foi aqui foi diferente, ela foi direto ela judicializou diretamente, não houve uma prévia tentativa de se chegar a um compromisso entre as partes. Bom, num primeiro momento ela consegue judicialmente, né, em primeiro grau, a suspensão desse aluguel frente, né, ao evento Covid, mas depois, o que acontece? A Infraero recorre e diz o seguinte, olha, na verdade, o que está acontecendo aqui? Nós estamos buscando com a parte uma solução consensual para tentar superar essas dificuldades. Então, assim, eu também não posso arcar com todos os prejuízos. Se for suspenso o aluguel, eu estou arcando, quanto poder público, com todos os prejuízos. Então, eu estou ofertando uma possibilidade de acordo, né? Então, de uma busca de um consenso em relação à suspensão parcial dos aluguéis,
mas a parte não quis me ouvir. E aí o TRF da quarta região, então, revoga a liminar e diz, olha, é, é importante, então, que a parte sente com a Infraero e é importante que o poder público, junto com a iniciativa privada, dentro dos contratos já firmados, procurem chegar caso a caso a acordos. Não, então, isso foi reconhecido por esse precedente importante do TRF da quarta região. Bom, haveria muito ainda a falar. Eu queria dizer o seguinte, só antes de concluir, de que, especificamente no que diz respeito à infraestrutura, vejam, nós vamos ter regras excepcionais, regras de direito administrativo de emergência, né, na lei, por exemplo, 13.979, que diz respeito, na legislação federal, a contratos firmados à luz da RDC e também da Lei 8666, né? Então, de um regime de direito contratual, né, de contratos, um regime comum de contratos públicos. Nós não temos muitas regras nessas leis que digam respeito a contratos de infraestrutura ou de serviços públicos. O que acabou acontecendo no âmbito federal? Foram editadas algumas medidas provisórias, então, assim, essas medidas provisórias fazem parte desse contexto de direito administrativo emergencial, tem que ser interpretadas suas regras à luz desses parâmetros. A medida provisória 925, por exemplo, ela dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira. Ela reconhece a diminuição drástica de usuários dos aeroportos, por exemplo, também das empresas, né, de aviação aérea, e aí ela traz algumas regras emergenciais, enfim, para fins de melhoria, vamos dizer assim, da situação do concessionário nesse período da pandemia. Então, são medidas provisórias setoriais que estão sendo adotadas, né? Decretos, eventualmente, mas a medida provisória 925 é um exemplo desse. E também a medida provisória 950, no âmbito da energia elétrica, ela fala da tarifa social e, obviamente, ao diminuir tarifas, né, o valor das tarifas, ou de suspender a obrigatoriedade dessas tarifas, né, durante um determinado período, isso vai ter impacto em contratos que são firmados com o poder público e com o particular. Mas, enfim, então, as medidas caso a caso, quer dizer, o que a gente está já vislumbrando, né, e até assistindo nos contratos de infraestrutura? A administração pública vem adotando medidas para ampliar o prazo contratual da concessão, né, para tentar mitigar os danos desse período, flexibilizando investimentos, ela também vem flexibilizando investimentos que eram considerados necessários durante né, e já previstos nos contratos de concessão e PPP. Ela vem também autorizando cortes no pagamento das outorgas ou mudança de data do pagamento das outorgas, então ou diminui valor ou joga o pagamento de outorgas para um outro momento. Ela já está pensando em aumentar tarifas, mas já está também diminuindo tarifas, né? E aí há uma importância muito grande de saber que, já finalizando, né, que essas decisões, é muito importante que elas se deem em âmbito de autocomposição, para que elas sejam mais efetivas, né? E que haja, inclusive, a participação do concessionário, da empresa privada também na tomada dessas decisões. Então, as agências reguladoras têm um papel excepcional nesse momento, o poder concedente. E eu gostaria de destacar, até porque eu, como advogado agora falando, estou me utilizando dessa instância num caso concreto para tentar solucionar um problema que não foi decorrente de Covid, mas o Covid trouxe muito mais dificuldades para a empresa, que é a minha cliente, enfim, tem um contrato com o poder público no âmbito federal, e nós conseguimos, agora, né, inclusive com determinação judicial, passar um conflito que era judicializado e bem prévio. Deixo bem claro que é prévio ao Covid, não tem nada a ver com o Covid. Mas o Covid, eu me utilizei do Covid, porque essa era a verdade, a empresa, na demora da prestação judicial, porque, enfim, o processo, né, é um processo complexo, enfim, que envolve o inadimplemento do poder público num contrato significativo, houve uma decisão da Justiça Federal, do Distrito Federal, encaminhando a meu pedido, a pedido, portanto, né, da parte por mim representada, a SECAF.
né? O conflito contratual foi encaminhado à SECAF, que inclusive foi objeto de dissertação, o estudo, né, da SECAF pela professora Silvia, e para que a SECAF possa, por meio de conciliação, tentativa de conciliação e também mediação, resolver um conflito que é firmado entre o poder público e uma empresa privada. Então, essa instância, ou essas instâncias de mediação, solução de conflitos, câmaras, né, de conciliação da administração federal, estados e municípios já têm suas câmaras também, né? A gente tem a legislação toda, já o novo Código Civil que estimulou isso. É importante que essas instâncias também talvez possam ser mais utilizadas ou melhor utilizadas para que então se alcance a solução administrativa de problemas decorrentes do impacto da Covid nos contratos públicos. Bom, haveria muito ainda a dizer. Eu tinha separado aqui algumas falas sobre o projeto de lei 2139 de 2020, mas eu queria dizer o seguinte: a gente tem é muito importante que haja um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas contratuais. Eu acho que essa lei ela vai trazer parâmetros mais seguros, né, dentro de segurança jurídica, de interpretação de boa-fé, por exemplo, né, para que, então, o gestor ou o judiciário, né, também os tribunais de contas, possam considerar e bem decidir os conflitos que eventualmente decorram desse período, né? Eu destacaria do projeto de lei, finalizando agora, portanto, o artigo 9º do projeto de lei, que diz o seguinte: no caso de serviços públicos delegados, por meio de concessão, a adoção de medida que importe na suspensão do pagamento de tarifas ou de preços públicos, na redução do seu valor ou na alteração das demais condições do seu pagamento, dependerá de ato normativo do ente federado titular do serviço. Estará condicionada à demonstração de que sua adoção é imprescindível para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação relativamente aos usuários desses serviços. Então, é importante que nós tenhamos esse regramento. E, como eu disse, esse momento ele pode influenciar positivamente a gestão dos contratos públicos. Então, assim, mesmo depois da pandemia, ou passada a pandemia, esperamos ansiosamente por isso, né? E que passemos bem por isso, muito do que for experimentado nesse momento, sobretudo pela administração pública contratante, em termos de inovação, como disse a professora Silvia também, que não fique, né, nossos votos é que não fique única e exclusivamente para fins de pandemia, que, desde que possível, possam ser adotadas como novas práticas da gestão dos contratos públicos, e me parece que nós podemos nos encaminhar para isso, sim. Eu agradeço mais uma vez o convite para participar do evento. Espero ter atendido, dentro de um esforço de sistematização, essa tarefa, né? E eu gostaria de indicar dois livros, somente para que, enfim, tenha a ver justamente, né, com esse momento. Um é coordenado por mim, recentemente lançado, Acordos Administrativos no Brasil, pela editora Almedina. Esse livro ele traz, digamos, discussões teóricas e práticas, inclusive a professora Silvia é uma das autoras, né, coautoras, teóricas e práticas dentro da temática do processo de negociação, e que vai ser algo muito utilizado nesse momento, né, a busca pelos acordos. Então, Acordos Administrativos no Brasil, Teoria e Prática, lançado nesse ano pela editora Almedina, por mim coordenado. E no âmbito também das soluções preferenciais dos litígios administrativos, e certamente nós teremos vários, né? Eu gostaria de indicar aqui o curso prático de arbitragem e administração pública, escrito por mim e pelo Dr. Felipe Stefan, publicado pela editora RT. Ele trata especificamente da arbitragem nos litígios administrativos, sobretudo nos litígios contratuais. Era isso. Muito obrigado. Estou à disposição.